Fala, minha rapaziada, saudações tricolores, sejam bem-vindos mais uma vez ao Quintal Tricolor e vamos falar sim disso mesmo que você leu lá no título do vídeo. A gente vai falar disso. Mário Bittencourt finalmente resolveu iniciar essa tal reformulação tão pesada que o Fluminense precisa, porque tem muito jogador que precisa ir embora. E obviamente que não é só mandar jogador embora, tem que contratar também. E a gente tem algumas informações muito importantes sobre essa reformulação que vai estar acontecendo no Fluminense para trazer para você que está do outro lado, tá? Vale lembrar que essa temporada não tem sido nada fácil. A gente ganha Libertadores em 23, ganha Recopa no início do ano de 2024 e dali para frente foi só problema. É demissão de treinador na saída do Fernando Diniz, Marcão assume, também não dá jeito, chega Mano Menezes, tem um início muito bom de passagem pelo Fluminense, consegue manter ali mais de 50% de aproveitamento, mas logo depois começa a dar uma oscilada muito grande, tem aquela eliminação ridícula na Libertadores, aquela eliminação ridícula na Copa do Brasil e perde alguns pontos no Campeonato Brasileiro por culpa do próprio. Mas o Mário Bittencourt finalmente, junto com a direção técnica do nosso tricolor, resolveu bater o martelo e falar: bom, vamos sim fazer uma reformulação séria para a próxima temporada. Eu vou trazer para vocês todas as informações que temos sobre, tá? Mas antes disso, confere aí embaixo, por favor, se você já é inscrito no Quintal Tricolor. Se ainda não for inscrito, dá essa moral pra gente, é muito importante que você se inscreva aqui no Quintal Tricolor, que assim a gente vai continuar trazendo conteúdo para você em primeira mão. São notícias, são novidade, chega aí para você e, obviamente, curte o nosso conteúdo, compartilha com geral. E eu quero saber no teu comentário, agora no começo, quem você acha que tem que encabeçar essa lista para sair do Fluminense o quanto antes, rapaziada? O quanto antes. Deixa no comentário aí que eu quero saber. Ativa o sino também para não perder nenhuma notificação. Essa notícia chega para você na mesma hora, tá? Então essa reformulação no Fluminense, rapaziada, vai começar por alguns atletas que já estão em término de contrato, como por exemplo Felipe Melo, como por exemplo Diogo Barbosa, como outro exemplo que nós temos também, que é o do zagueiro Manuel, e alguns emprestados como Lucumi e Marquinhos. Esses 5 jogadores que eu acabei de citar para vocês têm contrato encerrando ou 31 de dezembro ou 1º de janeiro, tá? E a princípio, desses 5, o Fluminense deve aproveitar somente o Diogo Barbosa. Felipe Melo, muito provavelmente, já teve seu ciclo encerrado no Fluminense e tem um entendimento ali na diretoria que talvez essa permanência não seja benéfica para os cofres e também para o time dentro de campo. Manuel vem numa temporada de muita oscilação, não jogou tantas partidas assim, mas nas partidas que participou, nem sempre desempenhou tão bem o futebol. Agora a questão do Diogo Barbosa já é um pouco diferente. A gente perdeu o Marcelo de forma precoce, porque a gente não esperava que fosse acontecer dessa forma, e vale lembrar que ele também já tinha contrato para encerrar ao término dessa temporada, tá? Mas ficamos reféns de Diogo Barbosa na lateral esquerda e do Gabriel Fuentes, que chegou agora e teve poucas oportunidades. Então o Fluminense já deixou claro que com o Diogo Barbosa ele conta para a próxima temporada. O que está causando empecilho nesse momento para essa renovação? O Campeonato Brasileiro. A dúvida de saber, vamos para a Série B ou ficaremos na Série A? Só isso que está impedindo uma renovação com o Diogo Barbosa, tá? Passando agora para os dois emprestados, Jean Lucumi e o Marquinhos. E Marquinhos precisa de mais sequência, precisa de mais jogos. Só que o valor para contratar Marquinhos é muito alto e talvez a diretoria não queira pagar esse preço depois de ter feito tantas contratações durante a temporada. A princípio, o Fluminense deve estar deixando o Marquinhos seguir o seu caminho, assim como Lucumi, que teve poucas oportunidades também no time principal, jogou algumas partidas pelo time de aspirantes, mas não é tão aproveitado nem pelo Diniz, nem pelo Marcão e muito menos por Mano Menezes. Agora, outros jogadores, como Gabriel Pires, como Felipe Alves, esses não fazem parte dos planos do Fluminense e devem ser recolocados no mercado no próximo ano, assim, sem sombra de dúvidas, tá, rapaziada? Eles não vão atuar no Fluminense na próxima temporada. Quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos e despreocupados. Agora, 2 jogadores que já receberam oportunidades e que o Fluminense não deve contar para a próxima temporada são os meias, Renato Augusto e Terãs. Terãs que chegou em 2024, lá no comecinho da temporada, como a maior contratação do Fluminense pós-Unimed. Foram 14 milhões investidos no Terãs, mas o Fluminense viu o Terãs chegar
não teve tantas oportunidades, as poucas que teve não aproveitou tanto assim, e por isso, no entendimento hoje da direção que está lá, da comissão técnica que está lá, Terãs deve ser colocado à disposição do mercado na próxima temporada, assim como o meia Renato Augusto. A questão do Renato Augusto já é um pouco diferente da questão do Terãs, tá? A questão do Terãs, o Fluminense deve tentar negociar. A questão do Renato Augusto, o Fluminense, a princípio, vai tentar uma negociação ali, uma quebra de contrato de forma amigável, uma rescisão amigável. Renato, você não vai jogar e a gente sabe que você quer aparecer para jogar em algum lugar, não quer? Então, vamos fazer um bem bolado aqui. Nem eu, nem tu. Vamos sentar aqui, conversar, resolveu, ficou bom para todo mundo. O Renato Augusto segue seu caminho longe do Fluminense, tá? E assim, vale lembrar que o Fluminense também tem outros jogadores que estão no radar para sair do clube, rapaziada. A gente pode falar, por exemplo, de um John Arias, que pode estar saindo na próxima temporada. Paulo Henrique Ganso tem algumas sondagens de Cruzeiro e do Santos também para tentar levar o jogador. E a gente sabe que o Fluminense deve sofrer assédio também pelo Martinelli, vindo por parte do Cruzeiro. E eu não duvido de que a gente perca Cauã Elias ao término dessa temporada não, tá? O futebol europeu já veio aqui algumas vezes, principalmente o pessoal de Portugal e da Espanha já veio aqui algumas vezes analisar e observar o garoto mais de perto. Então a gente está falando de alguns jogadores que são titulares do Fluminense e a gente pode estar perdendo para a próxima temporada, mesmo que o Fluminense não queira. E outra situação, falando sobre contratações. Lógico, a gente não tem definido ainda a situação de Mano Menezes. Vai depender muito do Campeonato Brasileiro. Existe sim um jogo de compadre ali. O Fluminense já falou, mano, ficou na Série A, eu quero que você fique aqui. E o Mano Menezes já deixou claro, ficando na Série A, eu quero permanecer com o meu trabalho no Fluminense. Só que a cláusula que tem no contrato só renova de forma automática se o Mano Menezes ficar de 10º colocado para cima na tabela do Brasileirão. Ficou de 11º para baixo, não renova de forma automática e eles vão ter que conversar. Mas é um senso comum de ambas as partes, de que ficou na Série A, o Mano segue no Fluminense, contra o meu gosto. Por mim, o Mano poderia sair. Porém, já pensando em reforço para a próxima temporada, o Fluminense tem em mente um lateral direito, um zagueiro, um lateral esquerdo, um volante e um camisa 9. São vistos como necessidades para a próxima temporada. E assim, o Fluminense na próxima temporada tem um Super Mundial. Ainda temos a indefinição se o Fluminense vai conseguir, pelo menos sem querer, tá? O Fluminense não tá querendo muito não, sem querer uma vaga na próxima Sul-Americana, que acho que seria o mínimo para a gente poder na próxima temporada disputar uma competição internacional além do Mundial de 2025, que a gente sabe que ainda vai ter o sorteio no próximo mês, tudo mais. Então a gente tem que aguardar um pouquinho para saber como é que vai ser a definição do Fluminense para a próxima temporada em relação a outras competições. E vale lembrar que no meio disso tudo, rapaziada, também tem a questão da SAF. O BTG e Fluminense já terminaram o seu estudo, o BTG já colocou esse plano em prática, já apresentou para alguns investidores, para alguns potenciais investidores, e o Fluminense está correndo para que, quem sabe, em janeiro de 2025, no mais tardar fevereiro, a gente possa dizer, temos uma SAF, porque aí muda-se o planejamento. Vamos supor que o Fluminense tenha 30 milhões para investir no começo da temporada. Virou SAF? Pode mudar para 50, 60, 100, vai depender muito de qual vai ser os moldes dessa SAF aí, mas o que nós sabemos é que finalmente Mário Bittencourt vai tentar fazer e colocar em prática essa tal reformulação que a gente vem sonhando há muito tempo. Tem jogador que está aí fazendo hora extra no Fluminense, eu quero saber de você. Quais jogadores não podem deixar de sair do nosso tricolor? Deixa no comentário que é muito importante. Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar os conteúdos aqui do Quintal Tricolor. Segue a gente nas outras redes sociais, @Quintal Tricolor, no Instagram e no TikTok também. E claro, sempre reforço, estamos com uma rifa lá no nosso Instagram, no @Quintal Tricolor, com o sorteio de uma camisa original do Fluminense. Quer saber como participar? Só mandar uma mensagem pra gente por lá. A gente tira todas as suas dúvidas. Saudações tricolores, o céu é o limite para o Fluminense. E já já a gente volta com mais notícias para você que está aí do outro lado.